bem-vindas, que bom que vocês estão aqui. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio de nós. Então, com certeza, Ele está aqui e eu tenho certeza que vai falar no coração de vocês. Amém? Obrigado por terem vindo. Feche seus olhos, se vocês quiserem ficar de pé. Se vocês quiserem ficar mais na frente, vem mais para frente. Fiquem mais perto, mais próximo aqui, por gentileza. Sejam muito bem-vindos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça ele recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh Senhor Jesus, obrigado, Pai. Gratidão, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor Jesus. Oh Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor Jesus. Oh meu Pai, obrigado por esse momento. Abençoa as pessoas que estão aqui hoje, Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Os olhos fechados ainda. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Oh Senhor Jesus. O que dele por ele, para ele são todas as coisas.
Abre seus lábios, cante, louve ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos lá, cante comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agora, louve ao Senhor. A ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, ó Senhor, a ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insoláveis seu juízo e os seus caminhos. Mais uma vez, ó Senhor, a ele a e a ele a glória, e a ele a glória, para sempre, amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Agradecemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Agradeça ao Pai. Aplaude o Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Queridos, pode se assentar, por gentileza. Que honra ver esse culto ao meio-dia cheio, as pessoas buscando ao Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio estar aqui, poder perceber a magnitude disso. Quem está visitando a gente pela primeira vez aqui? Quem é? Você entrega para o amor. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Como é que é seu nome? Laiane, seja muito bem-vinda. Vocês todos são de casa, sejam muito bem-vindos. Eu queria abrir com uma oração. Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, por essa tarde que nós podemos ter o privilégio, Pai, de estar aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, Pai, para que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos estejam abertos, que a Sua palavra, Pai, que a Sua palavra penetre nos nossos corações e possam fazer uma transformação, não só nas nossas vidas, mas também nas vidas de quem caminha conosco, Pai. Que nós possamos ser inspiração, possamos ser luz aonde passamos, possamos ser fonte de referência para as pessoas que vão enxergar em nós Jesus, Pai. Vão enxergar em nós o Espírito Santo que o Senhor nos deixou quando subiu aos céus. Pai, muito obrigado por essa tarde. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada quem esteve aqui, eu falei, que eu ia lançar um desafio para as pessoas refletirem sobre estarmos sozinhos, sobre deixarmos às vezes Jesus sozinhos, sobre distrações, sobre priorizarmos outras coisas. E a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre aquele momento em que Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer.
Ele sabia tudo. Ele entrou em Jerusalém sabendo que ele estava indo para a cruz, sabendo que ele ia cumprir um propósito. Então, antes disso, ele foi ao Getsemane e orou. Ele foi orar com os apóstolos. E a Bíblia fala que, nós vamos ler aqui, que ele ficou sozinho, ele se sentiu sozinho. E Jesus se entristeceu. Na Bíblia fala que ele chorou acho que uma vez só, quando Lázaro morreu. Em outro momento, eu não me lembro de ler que ele tenha chorado. E lá em Mateus, a palavra de hoje está lá em Mateus, no capítulo 26. O tema da mensagem é: não deixe Jesus sozinho. Esse é o tema da nossa mensagem. E lá em Mateus, capítulo 26, eu não sei se vocês têm Bíblia, mas eu vou ler aqui para vocês. Do versículo 31, 36 a 46, no versículo 31, Jesus disse aos apóstolos, ele disse o seguinte: esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Depois nós vamos entender um pouquinho o que significa ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus, quando foi ao Getsemane, lá no versículo 36, a palavra do Senhor diz o seguinte: então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Guardem essa frase. Disse-lhes então, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois ele voltou aos seus discípulos e encontrou-os novamente dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Guardem essa frase. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais para frente, quando ele voltou, de novo os encontrou dormindo. E lá no final, ele disse, vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agradecemos a tua palavra. Abre os nossos ouvidos e o nosso coração, Pai. Queridos, nessa tarde eu queria falar sobre um momento profundo, um dos mais humanos e mais espiritualmente intensos da vida de Jesus, que foi o Getsemane. Ele sabia que ele ia morrer, estava tudo preparado. Ele sabia que era um propósito. E ele sabia o que vinha pela frente. Mas ali no jardim houve solidão. Ali no jardim ele estava sozinho. Os discípulos dormiram, não vigiaram, não oraram com ele. E ele se entristeceu profundamente. E a grande verdade é que hoje, muitas vezes, nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Nós não vigiamos, nós dormimos. E Jesus se entristece com isso. E isso não é só pelo fato de Jesus se entristecer. Isso é uma brecha espiritual para a nossa vida. Sabe, queridos, em Mateus 26, 31, ele fala, essa noite vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus está citando uma profecia antiga, lá do profeta Zacarias, quando Deus falou pela boca de Zacarias, levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o homem que é meu companheiro, declara o Senhor. Deus está falando do companheiro dele, que é Jesus. Isso já estava previsto, queridos. Isso é muito profundo. Deus chama o Messias, Jesus, de meu companheiro. E era Jesus. E mesmo assim, Deus permite que ele morra, que ele sofra, que ele passe por tudo que ele passou, para perdoar os nossos pecados. Jesus se fez justiça de Deus. Deus tinha que ser o juiz, tinha que ser o julgador. O inimigo. Jesus tinha que perdoar e ser o juiz. Como que ele ia fazer isso?
Ele decidiu sacrificar o próprio filho em função dos nossos pecados. E Jesus estava triste. Isso não foi uma tragédia, foi um sacrifício. Foi o amor planejado de Deus para a nossa vida. Em Mateus 26:39, Jesus fala: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice não era só a dor física da cruz. As pessoas acham que o cálice de sangue era porque Jesus ia sofrer, que ele ia sangrar. E na verdade não. Esse cálice também é o momento em que Jesus, o Pai se afasta dele para que os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, entrasse no corpo, no coração de Jesus. Ele fosse punido pelos nossos pecados. É o momento que Deus se afasta de Jesus. Jesus fica sozinho no momento da cruz, e o peso de todo o pecado da humanidade, a culpa, a sujeira, a vergonha, cai toda sobre ele. Sabe, queridos, seja feita a sua vontade, foi o que Jesus disse para Deus. Será que nós estamos entregando a nossa vida e estamos dizendo para Deus: seja feita a sua vontade? Ele bebeu do cálice que era nosso, que eram os nossos pecados. Jesus leva 3 dos seus mais próximos, Pedro, Tiago e João, e por 3 vezes eles os encontram dormindo. Enquanto ele sua gotas de sangue como angústia, eles dormem, não demonstrando a preocupação talvez, não entendendo talvez o que ia acontecer, eles dormem. E aqui o ponto central de toda essa história: quantas vezes nós fazemos a mesma coisa quando colocamos nosso celular acima da palavra de Deus, as redes sociais, Instagram, quando a gente valoriza as distrações acima da palavra, quando a gente deixa a oração por último na nossa agenda, quando o culto ao Senhor já não é mais um compromisso. Eu vou quando dá. Hoje tem futebol, hoje tem churrasco, hoje eu estou com preguiça. Quando a gente opta por pecar, sabe, a gente sabe às vezes que é errado, a gente vai lá e faz. Mas domingo eu vou na igreja, eu vou pedir perdão, e Deus vai me perdoar. E aí fica esse ciclo repetitivo: pecado, perdão, arrependimento, pecado, perdão, arrependimento. Gente, esse pecado de estimação que a gente cultiva, isso abre brechas na nossa vida. E o que o inimigo mais quer, ele não precisa nos matar. Ele não precisa nos matar, ele só precisa tirar a nossa fé, fazer que a gente enfraqueça. Porque quando a gente enfraquece a fé, a gente toma decisões erradas. A gente opta por caminhos mais largos. Larga é a porta, é o caminho da perdição. Estreito é o caminho do Senhor. E é esse que Ele quer que a gente siga. É isso que a gente precisa seguir. Jesus ainda está aqui com a gente. Ele está nos esperando. E a gente está distraído. A gente está dormindo. A gente está deixando Jesus sozinho. Reflitam. Não precisa falar. Só pensar. Quanto tempo você tem dedicado a Deus durante o seu dia? Quanto tempo você tem dedicado à oração? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem falado de Jesus? Você tem praticado o que o Evangelho nos ensinou? O que Cristo deixou de legado para a gente? Faça essa reflexão sozinho. Pense se você está sendo verdadeiramente um cristão verdadeiro, se você está se aproximando ou se afastando de Deus. Queridos, tem muito risco. Isso tem muito risco. Eu estou olhando o relógio, tá, gente? Tem pouco tempo. Senão eu falo a tarde toda. Quando a gente deixa Jesus sozinho, não é só Ele que sente. Nós também corremos riscos. Mateus 26:41 fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo fala. O alimento que a gente dá para a carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. Se você alimentar a sua carne, você vai pecar. Se você se alimentar de coisas do espírito, você não vai pecar. A carne precisa, se você fortalecer a sua carne, você peca. A gente precisa fortalecer o espírito. Jesus já nos avisou: quem não vigia cai, quem dorme abre brecha, quem se afasta perde a cobertura espiritual. E é isso que o inimigo quer. O inimigo não vai te matar, ele não vai vir e fazer, ele não vai fazer isso para você. Ele só quer te enfraquecer. Ele quer fazer você se afastar de Deus.
E nós precisamos estar na presença do Senhor. Vocês estão aqui hoje buscando a presença do Senhor. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso aqui podia estar cheio de pessoas buscando a presença do Senhor. Esse é o nosso foco. É espalhar o Evangelho, é espalhar o amor, espalhar o perdão, espalhar a restauração, reconstrução de vidas, assim como um dia a minha foi reconstruída. Então nós precisamos estar próximos de Deus, próximos de Jesus, para que não deixemos brechas para o inimigo agir na nossa vida. Ele só precisa nos cansar, nos tornar religiosos. Alguém sabe o que é ser religioso? É você cumprir ritos apenas. Religiosidade. Já viram aquela frase? Ele vai religiosamente todo final de semana à igreja. Não adianta você vir à igreja e não viver uma vida, uma comunhão com Jesus. Nós precisamos ter essa comunhão. É aí que Jesus, que Deus vai agir na nossa vida. Fora isso, nós vamos estar correndo atrás do rabo, que nem cachorro dando volta. E quando você tem uma verdadeira comunhão com Deus, Deus abre as portas do céu sobre a sua vida. Deus derrama bênçãos sem medidas na sua vida. A gente não consegue enxergar o que Deus tem preparado para a nossa vida. A nossa visão é limitada. A nossa visão é limitada. A gente não consegue imaginar. A gente só consegue enxergar até certo ponto. Se você tem uma comunhão com Deus, você tem mais fé que Deus vai fazer as coisas que você não consegue nem ver, e nem ouvir, e nem sentir. Mas para isso precisa estar próximo de Deus. Deus tem promessa para todos nós. Deus tem um propósito para todos nós. Todas as dificuldades que passamos, todos os momentos que nós passamos, tudo tem um propósito, tudo é para nos fortalecer, moldar o nosso caráter. Mas nós precisamos estar próximos de Deus. Perseverar nos momentos difíceis. Perseverar não é só esperar, eu já falei isso. Perseverar é acreditar que mesmo quando tudo parece perdido, é aí você ter fé e fazer tudo com mais excelência ainda para Deus, para Jesus. Deus está assim, procurando corações verdadeiramente fiéis. E quando Ele enxerga alguém fiel no pouco, no muito, na dificuldade, na alegria, na tristeza, na derrota, na vitória, é esse que Ele quer, é esse que Ele busca, é esse que Ele procura. E é sobre esse que Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Pega essa palavra. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus, queridos. Há bênçãos que você talvez não recebeu porque você dormiu. Há livramentos que não aconteceram na sua vida porque você estava longe. Jesus passou pelo Getsêmani por mim e por você. Ele passou pela cruz, a solidão, o cálice, o calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui e tivéssemos acesso ao Pai. Não deixa Jesus sozinho, não durma espiritualmente, não viva como se o sacrifício dele tivesse custado nada. Nós temos que entregar tudo a Ele. Hoje é dia de acordar, é dia de voltar, é dia de vigiar, de caminhar com Jesus, de ser grato, agradecer mais, reclamar menos, agradecer. Nós estamos aqui. Quantos não têm essa oportunidade de estar vivos? Quantos estão entrevados? Quantos estão perdidos no mundo, nas drogas, em tudo? E nós estamos aqui. E a gente acorda às vezes e reclama. A primeira coisa que você faz é reclamar. Às vezes tem gente que não consegue nem levantar, não consegue nem vencer o despertador. Eu escutei uma frase: se você não consegue vencer nem o seu despertador, como é que você vai vencer na vida? Nós precisamos ter isso em mente, que chegou a hora. Talvez essa seja a nossa hora. A nossa hora. Pena que eu não tenho mais tempo. Eu vou pular para a oração, queridos. Eu queria que vocês ficassem de pé, fechassem os seus olhos e ouvissem comigo. Feche os seus olhos. Faça uma profunda reflexão do quanto nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Senhor Jesus, perdoa-nos por tantas vezes termos te deixado sozinhos, Senhor. Por cada momento em que priorizamos tudo, menos a Tua presença. Porque cada vez que escolhemos o conforto da carne, esquecemos o sacrifício da cruz. Perdoa, Pai. Nós reconhecemos que temos dormido enquanto o Senhor vigia por nós. Nós temos nos distraído, nos afastado, nos calado, quando o Senhor clama por comunhão. Mas hoje nós queremos despertar, Pai. Espírito Santo, toca nos corações agora, traz arrependimento, traz temor, Pai, traz a memória viva do Getsêmani, onde Jesus chorou sangue por nós,
antes mesmo de sangrar na cruz. Não queremos mais viver no automático espiritual, Pai. Não queremos mais ignorar a Tua voz, para nem abrir brechas para o inimigo entrar na nossa vida. Queremos vigiar contigo, orar contigo, andar contigo, Senhor. Pai, se um dia deixamos o Senhor esperando, hoje voltamos, Pai. Hoje dizemos: eis-nos aqui, Senhor Jesus, acordados, presentes, Teus, completamente, Senhor. Prepara a Tua volta, Senhor Jesus. Prepara a Tua volta, porque nós estamos esperando, nós estamos aqui firmes. Nós estamos aqui na batalha, na luta, aguardando o momento que o Senhor vem nos buscar. Nós vamos estar preparados, prontos, vigilantes. Em nome de Jesus, agradecemos, Pai. Agradecemos por essa oportunidade, estamos aqui prontos e vigiantes. Todo mundo diz: amém, Senhor Jesus. Queridos, é pena que nós não temos mais tempo, mas eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. Se vocês quiserem se assentar. E eu tenho mais uma missão para vocês. Próxima semana nós teremos mais uma vez esse culto. Traga alguém, traga uma pessoa que precisa se aproximar de Deus, alguém que vocês conhecem, que hoje estão afastados do caminho do Senhor, alguém que está sofrendo, que visivelmente vocês notam que precisa de ajuda. Muitos são resistentes. Eu fui alcançado por essa insistência de uma pessoa, que é a minha esposa hoje, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Foram 30 anos de julgo, 30 anos sem conhecer Jesus, 30 anos sem saber o que era uma igreja. E eu fui alcançado porque eu vim num único culto. Às vezes, um único culto, uma única comunhão, uma única palavra, uma única mensagem. O Espírito Santo toca e Ele age e Ele transforma vidas. Assim como um dia transformou a minha, e eu tenho certeza, assim como um dia transformou a vida de vocês. Então, em nome de Jesus, essa é a missão. Jesus disse: ide, pregue o Evangelho e alcance todas as criaturas para torná-las filhos. Nós somos filhos. Nós podemos propagar a mensagem da cruz, podemos propagar a mensagem de salvação, de restauração. Essa é a nossa missão. Então, que saiamos daqui felizes, alegres, com Jesus aqui dentro, 24 horas do dia, dentro do coração. Não só em cima da mesa, dentro de uma palavra da Bíblia. Que vocês sejam a Bíblia, a palavra, a inspiração, a fonte de inspiração para as pessoas que convivem com vocês. Que o seu colega de trabalho do lado, que ainda não é cristão, que ele olhe para você e diz: meu Deus, o que esse homem tem? Pode estar chovendo canivete e ele está ali, firme, sorridente, alegre e feliz. É a paz que excede o entendimento das pessoas que não conhecem a Cristo. Amém, gente? Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito obrigado. Tenham um excelente dia, um excelente resto de semana. Venham ao culto nos domingos. Não sei quem vem aqui ao domingo. Nós temos culto todo domingo aqui, às 9 da manhã, às 11 da manhã, às 19 horas. É maravilhoso. Venham ao domingo. Venham, vocês vão ser muito bem recebidos. Amém? Obrigado, viu?